Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou o Carlos Albuquerque e estamos hoje no domingo nublado, né, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, Botafogo que empatou ontem, como vocês sabem, em 0-0 lá no Morumbi com São Paulo. E tem várias maneiras da gente ver esse resultado, né? Tem a turma ali sempre que tá com a nuvenzinha, que nem o tempo de hoje, né, em cima da cabeça, que fala, poxa, Carlos, Botafogo podia ter ganho, São Paulo entrou com um time misto em campo, né, um time reserva. Palmeiras ainda por cima ganhou na rodada, diminuiu a diferença, a gordurinha, né? Mas eu prefiro ver com outros olhos. Eu acho que esse é o sentimento do Botafogo, dos jogadores, inclusive, da comissão técnica e também boa parte da torcida, né? E eu me incluo nessa parte de ver que o Botafogo somou um ponto rumo aos, sei lá, 75 pontos, 80 pontos, seja lá qual for a meta que o Botafogo vai alcançar para chegar ao tricampeonato, né? Eu botei aí na thumb, né? Um ponto na caminhada e é dessa forma que eu vejo. O Botafogo somou um ponto. Galera, vamos entender o que era esse jogo de ontem, tá? O São Paulo vive o seu melhor momento na temporada, tá? Super motivado, tudo bem, teve um jogo cansativo, né? Diante do Corinthians no meio de semana, enquanto o Botafogo teve a semana toda descansando, trabalhando, né, para o jogo. Porém, justamente por isso que o São Paulo, no primeiro tempo, principalmente, poupou alguns jogadores. Mas depois foi lançando, entrou o Lucas Moura, né? Saiu o Ramos Rodrigues, entrou o Pato, entrou o Caleri. Então, não foi bem um time reserva, né? Vamos entender isso, né? E tem mais um detalhe, o São Paulo, nesse campeonato, mesmo sem fazer um grande campeonato, o São Paulo sempre é muito forte jogando no Morumbi. O Botafogo vinha de uma sequência muito boa de vitórias contra o São Paulo, né, nos últimos brasileiros. Inclusive, ano passado ganhou com o gol do Tiquinho ali, aos 42 do segundo tempo de pênalti. Porém, vejam bem, nesse ano o São Paulo só perdeu 2 jogos no primeiro turno jogando em casa, tá? Então só 2 equipes conseguiram vencer o São Paulo lá no Morumbi. Então o empate, no final das contas, eu acho, primeiro, foi um resultado justo, tá, para o jogo, foi um resultado justo, e empates acontecerão, né? O Botafogo agora, eu acho que fica mais nítido isso, vai jogar nesse modo, né? Continua se negando a perder, né? A equipe se recusa a perder, e para isso realmente o PR ontem teve grande participação, sem dúvida, né? Mas também o Botafogo administra essa vantagem que ele tem, né? É a velha história, se continuar ganhando em casa e empatando fora, aí tudo bem, ganha um jogo, perde outro fora de casa, o Botafogo vai seguir, né, na sua trilha aí, na sua caminhada para o tricampeonato, tá? Vamos falar do jogo, tá? O Bruno Lage, ele sempre arma alguma surpresinha, né? E já na escalação ele botou o Vitor Sá na direita, tá? Manteve o Luiz Henrique na esquerda e o Janderson começou jogando, né? Inclusive atuou bem o Janderson, fez uma boa partida o Janderson, né? Diga-se de passagem. Mas o Botafogo não esteve, eu vou falar daqui a pouco, o Bruno Lage até comentou na coletiva, num dia muito inspirado. E quando a gente fala o Botafogo não esteve num dia inspirado, Eduardo, né, principalmente, e Luiz Henrique estiveram abaixo, né? Então, isso aí com certeza atrapalhou, né? O Botafogo poderia ter vencido o jogo? Poderia ter vencido o jogo. Poderia ter perdido o jogo se não fosse o PR? Poderia ter perdido o jogo, né? Então, vamos lá. Logo no início da partida, o Di Plácido, né, tomou o 3º cartão amarelo, e aí tem um dado impressionante. Ele estava há 17 jogos pendurado. Então, desde o início do campeonato, que ele tinha tomado 2 cartões e sempre entrava em campo pendurado, até que deu uma entrada ali logo, primeiro minuto de jogo, se não me engano, e tomou o 3º amarelo, né? Achei que o Di Plácido não começou bem a partida, estava meio nervoso, e tem até uma curiosidade, né, que saiu aí na mídia, que o Di Plácido, ele jogou junto com o Caleri, né? Tem uma relação de amizade com o Caleri, e o Caleri, que depois, mais tarde, entrou no jogo, inclusive acompanha o Botafogo nas redes sociais. É o único time, além de São Paulo, que o Caleri segue nas redes sociais, é o Botafogo, por causa da amizade com o Di Plácido. Enfim, falando dos amarelos, o Tietê também tomou o 3º amarelo, tá? Então, Di Plácido e Tietê fora do jogo do próximo domingo contra o Bahia no Newton Santos.
Para o lugar do Di Plácido, tem a possibilidade do Matheus Ponte estrear, né? Se assim o Lage achar que ele está em condições, ou então fazer como, né, ele tem feito às vezes, botar o próprio JP Galvão ali no lugar do Di Plácido, né? Já para o lugar do Tietê, teríamos, né, a opção ali de repente até o Gabriel Pires, que está voltando, né? Tá uma novela, mas eu acho que o mais óbvio seria o Danilo Barbosa, mas isso já projetando a próxima rodada contra o Bahia. Galera, o Botafogo tem um jogo, daqui a pouco a gente fala que tem Sul-Americana, né, no meio da semana, mas assim, o Botafogo tem um jogo com horário ótimo, 4 da tarde, no próximo domingo, tá? Daqui a uma semana contra o Bahia, né? Um jogo que o Botafogo tem tudo, com respeito ao Bahia, mas o Bahia não faz uma boa campanha, o Botafogo tem tudo para somar 3 pontos e a gente seguir aí nessa caminhada. Então um jogo aí para Nilton Santos lotado, né? Se você pretende o jogo, fique esperto aí, porque já está à venda, né? Os ingressos. Acho que a partir de amanhã já começa o plano branco para os ingressos do jogo com o Bahia. Voltando ao jogo de ontem, o Marçal sentiu uma entrada do Michel Araújo no primeiro tempo, uma pancadinha ali, então saiu com dores na panturrilha ainda, meio que no início do jogo até, mas não preocupa, ele mesmo falou depois do jogo, nada grave, vamos acompanhar se o Marçal vai ter condições aí para o jogo do meio de semana, e aí só também, obviamente, lembrando que o Di Plácido e o Tietê não podem jogar contra o Bahia, mas naturalmente jogarão contra o Defensa e Justiça na quarta-feira no Nilton Santos, tá? Acaba que, pela maratona de jogos, acaba, por um lado, sendo bom, né, esses jogadores terem um certo descanso, no caso aí, por motivos de suspensão, beleza? Pessoal, o jogo, né, o Botafogo é até curioso, porque o PR, né, tá na thumb, aí foi o destaque absoluto do jogo, mas essas grandes defesas que ele fez ontem, acho que a maioria delas, se não todas elas, foram de lances que acabaram sendo invalidados pela arbitragem, porque, ó, levanta a bandeira, tava impedimento. Só que tem essa orientação da FIFA atual, que a gente não sabe até que ponto que ela é boa, que o bandeira fica ali meio engessado, às vezes nem dá o impedimento, espera o lance terminar, né, concluir o lance, porque ele tem a muleta do VAR, né? Então, assim, se for um impedimento que tem alguma dúvida, chama o VAR, traça as linhas. E ontem, todos esses impedimentos do São Paulo foram muito nítidos, muito claros, né? Não teve nada ali, né, no Photoshop, como se dizia antigamente, em relação à corrida de cavalo, né? Cabeça a cabeça. Teve um lance só que o VAR chamou para tracejar a linha, e também era um lance muito claro de impedimento, que não teve nem suspense nenhum, né? Se era impedimento, se não era. Teve 2 lances em que o São Paulo fez o gol, inclusive, já na cara do PR também, mas isso significa que a dupla de zaga, principalmente Adrielson e Cuesta, estão conseguindo se posicionar bem, né? E deixando os adversários em impedimento. São Paulo teve uma hora do jogo que mostrou ali que era 0 impedimentos do Botafogo e 8 do São Paulo. Então o São Paulo entrou muito em impedimento. Então, só contextualizando, o PR fez grandes defesas, mas essas defesas ele poderia até não ter feito, né? Porque eram lances em que o São Paulo já estava com jogadores impedidos, né? O Botafogo teve as suas chances, especialmente uma com o Janderson, outra com o Eduardo, e que faltou realmente um capricho maior, né? Se eles estão ali, e são bolas que o cara tem que marcar, tem que matar o jogo. Acho que isso aí fez a diferença. Se a gente comparar assim, mas o Botafogo, por exemplo, ganhou do Palmeiras lá em São Paulo, né? Naquele golaço do Tiquinho. O Tiquinho, claro, faz falta, né? Mas o Botafogo, nessas bolas cruciais do jogo, tem que botar lá dentro. Não botou, né? Não botou. Por outro lado, o São Paulo cresceu de produção no final da partida, ali, os últimos 10, 15 minutos. Exerceu uma pressãozinha, né, natural, jogando em casa, mais de 50, acho que foram 51 mil público pagante, então Morumbi com grande público, né, como eu disse, o São Paulo empolgado, né, na temporada ali, na Copa do Brasil, o São Paulo simplesmente eliminou Palmeiras e Corinthians na sequência, e agora vai fazer a final com o Flamengo, né, então assim, o São Paulo hoje vive um grande momento. Então temos que entender que o Botafogo
empatou um jogo fora de casa contra uma grande equipe, né? Que está aí realmente vivendo uma grande fase. O Bruno Lage, no pós-jogo, comentou justamente isso. Ele comentou que faltou inspiração ao Botafogo, tá? E é exatamente isso. Na hora que o Botafogo teve as bolas decisivas, faltou guardar, né? Botar na rede. Teve um lance também, eu vou falar aqui do Diego Costa, né? O Diego Costa, ele entrou no segundo tempo, aos 28 minutos, nitidamente ainda fora de ritmo, né? Mas ainda assim a gente percebe a qualidade do Diego Costa, né? A qualidade, tanto é que no melhor lance dele, ele se livra do marcador e já ia entrando na área e sofre a falta, né? Sofreu a falta, foi uma falta perigosa para o Botafogo bater. Então ali foi um lampejo, né, do Diego Costa que a gente conhece, porém por isso que ele entrou já no finalzinho da partida, né, na parte final da partida, melhor dizendo. Inclusive o Bruno Lage disse que o próprio Costa se surpreendeu de entrar em campo, porque é o que eu falei aqui ontem, né? Ele foi anunciado para o Botafogo no sábado passado e no sábado seguinte já estava entrando em campo no Morumbi. Quer dizer, o processo todo do Diego Costa foi muito rápido, né? Então eu acho que foi uma boa ele ter entrado para pelo menos começar aí aos poucos a entrar no ritmo de jogo, né? Enfim, galera, é óbvio que o fato do Palmeiras ter vencido o seu jogo diminuiu a gordurinha, mas o Palmeiras não vai vencer todas, né? Eu acho que a maior infelicidade foi o Palmeiras ter ganho do Cruzeiro na rodada passada, quando não merecia. O Cruzeiro teve 2 chances incríveis de vencer, não venceu e acabou tomando um gol no último lance do Palmeiras, né? Então o Palmeiras aproximou um pouco, mas faz parte do jogo, né? Ainda temos uma grande distância, né? Quem é muito malandro, e eu já falei isso aqui no canal para quem me acompanha, é o Abel Ferreira. Ele está sempre citando o Botafogo, botando o Botafogo já como quase campeão, que é a forma natural, né? Malandragem do português de tirar a pressão do Palmeiras e botar toda a pressão em cima do Botafogo. Então ele ontem voltou a falar, o Botafogo tem tudo para ser campeão. A gente não vai entrar nesse discurso do Abel Ferreira, né? Ele está tentando botar ali um carimbo no Botafogo, já de quase campeão. O Botafogo, obviamente, comemora esse ponto de ontem. O Lucas Perry, inclusive, foi entrevistado pelo Premier depois do jogo. Falou, olha, um ponto muito importante para a gente. Esse é o sentimento, volto a dizer, dos jogadores. O Botafogo foi a 48 pontos, Palmeiras foi a 37 com a vitória de 2-0 sobre o Cuiabá, lá em Cuiabá. Então são 11 pontos separando as duas equipes. Seguimos, temos agora, né, não diria obrigação, mas temos tudo para vencer o Bahia no próximo domingo. Beleza? O Lage comentou um lance interessante, né, um episódio interessante. Ele até falou, olha, vou abrir aqui um assunto interno do Botafogo, mas para mostrar o quanto que o Diego Costa está sendo um cara importante ali no vestiário do Botafogo, né? Eu lembro que há umas 2 semanas atrás o TF, né, trouxe a informação de que o Diego Costa não seria um cara bom de vestiário, né? E agora o Diego Costa mesmo falou, olha, não sei de onde surgiu esse boato, deve ter sido alguma diretoria anterior aí que deve ter ficado chateado, porque eu sou um cara que defendo os interesses, né, meu e dos jogadores, enfim, sou um cara muito de grupo mesmo. E aí o Lage contou essa historinha, falou, olha, que essa semana estava tendo um almoço ali no Lonier, o Diego Costa sentou exatamente em frente ao Tiquinho na mesa, né? Tiquinho que tá fazendo fisioterapia aí, lá no Lonier, se recuperando, né? Sentou na frente do Tiquinho, e além desse, né, gesto assim de tipo ficar ali próximo do Tiquinho Soares, ainda no final do almoço fez questão de se levantar e serviu cafezinho e serviu na mesa para o Tiquinho. Quer dizer, são pequenas atitudes que você vê que o cara ali tá a fim de, né, se integrar logo ao grupo, tá a fim de colaborar. E aí o próprio Diego Costa comentou que isso aí faz parte da educação que ele recebeu dos pais, que é sempre servir, sempre ajudar. E o Bruno Lage fez esse comparativo. Tomara que em breve esse cafezinho que foi servido no almoço no Lonier
se torne também uma assistência em campo, quem sabe para o próprio Tiquinho, né? Será que eles vão jogar juntos? Enfim, então foi interessante essa história do cafezinho para botar uma pedra definitivamente, né, sobre essas histórias que o Diego Costa seria um cara que tumultuaria o bom ambiente que o Botafogo tem, né, a família Botafogo. O Lage também foi perguntado na coletiva sobre o que ele achava da polêmica, digamos assim, da convocação do Diniz, né, em que jogadores do Botafogo não foram escolhidos, né? E o Lage preferiu também botar panos quentes ali e dizer, olha, há um ano e meio atrás, provavelmente nenhum jogador do Botafogo seria cogitado para a seleção e hoje estão falando dos jogadores do Botafogo, então é isso que importa, isso é muito bom. Então ele, acho que saiu-se muito bem, né? Não entrou em rota de colisão com o Diniz, nem teria sentido para isso, até segue o jogo, né? Já tô de amarelo aqui, mas já esqueci da seleção. Pessoal, vamos lá, vamos analisar aqui rapidamente os resultados de ontem. Além do 0-0, né, de São Paulo e Botafogo no Morumbi, teve a vitória do Fortaleza lá no Beira-Rio sobre o Inter, tá? Fortaleza deu uma subidinha na tabela, foi a 29 pontos. O Inter aí já tinha perdido pra gente, agora perdeu mais uma. No Maracanã, o Fluminense venceu de virada o América Mineiro. O Fluminense, que era franco favorito nesse jogo, venceu por 3-1 e chegou a 34 pontos, tá? O Flu. Como eu falei, o Palmeiras venceu jogando lá em Cuiabá, 2-0. Cuiabá ficou estagnado nos 28 pontos, né? A segunda derrota também seguida do Cuiabá. E o Palmeiras foi a 37. Não é motivo de pânico, galera. E ontem ainda teve o jogo do Cruzeiro e Corinthians, que ficaram em 1-1 lá no Mineirão. Até vi agora a notícia muito triste, né? Que o ônibus de torcedores do Corinthians sofreu um acidente saindo lá de Belo Horizonte, infelizmente com vítimas fatais, né? É uma notícia aí muito triste. Enfim, seguimos com os jogos de hoje. Daqui a pouquinho, 11 horas, se você está vendo esse vídeo agora às 10, 11 horas, Vasco da Gama e Atlético Mineiro no Maracanã. O Vasco, né, vendeu todos os ingressos, tentando dar aquele empurrão nesse segundo turno para tirar o time da situação terrível, né, na lanterna do campeonato. Então o Vasco pega o Galo às 11 da manhã. Depois, às 16 horas, tem 3 partidas interessantes com times ali, envolvendo alguns times da parte de cima da tabela. O Santos recebe na Vila o Grêmio, que tem 33 pontos. O Coritiba, no Couto Pereira, recebe o Flamengo, que tem 32 pontos. E o Bahia, nosso próximo adversário, bom da gente observar, recebe na Fonte Nova, na nova Arena Fonte Nova, o Red Bull Bragantino, que também tem 32 pontos, assim como o Flamengo. Então são jogos aí, como eu falo sempre, um empatezinho já seria legal para segurar tanto o Grêmio, como o Flamengo, como o Bragantino, beleza? Uma coisa que eu estava pensando interessante o Botafogo, nesse segundo turno, ele vai pegar equipes que não estão no topo da tabela em casa, exceção feita a 3 times: Flamengo, Grêmio e Palmeiras, né? Esses 3 a gente enfrentou fora de casa no primeiro turno, então a gente vai receber no tapetinho do Nilton Santos, que são justamente hoje as 3 equipes que seriam os perseguidores do Botafogo, né? Muito atrás, mas são os nossos perseguidores. A gente vai receber em casa no Nilton Santos. Eu acho que isso aí é um ponto muito favorável, né? Já na outra rodada, pós-Bahia, a gente já recebe o Flamengo no outro sábado, às 9 da noite, no Nilton Santos, tá? E a rodada termina amanhã, às 8 da noite, com Goiás, lá na Serrinha, recebendo o Furacão, que tem 31 pontos, o Atlético Paranaense. Também seria bom aí um empatezinho, né? É isso, galera. Então, analisando aí, já vamos chegar a quase 20 minutos. Acho que o jogo de ontem mostrou que o Botafogo realmente é uma equipe, continua sendo muito difícil de ser derrotada. Volto a dizer, são 17 jogos de invencibilidade. O Lage reforçou isso, né, na coletiva. Desde aquela derrota para o Atlético Paranaense no dia 3 de junho, o Botafogo fez 17 jogos e permanece invicto. É esse equilíbrio, é essa invencibilidade
que vai nos ajudar a chegar no nosso objetivo final, né, no fim do Brasileirão. Óbvio que derrotas podem acontecer. O Botafogo no primeiro turno teve 2 derrotas, mas o Botafogo ontem teve mais 50 mil torcedores, né, quase 50 mil torcedores contra. De novo a presença da torcida alvinegra marcante, né, setor visitante lotado. Mas assim, e o Botafogo, não caiam nessa falácia de que o Botafogo enfrentou o time reserva de São Paulo. No final do jogo ali tinha Caleri, tinha Pato, tinha Lucas, Moura, tinha a turma toda, né? Então o Botafogo fez um jogo, poderíamos ter ganho, mas também poderíamos ter perdido, o empate ficou de bom tamanho. Beleza, galera? Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você é inscrito, não esqueça de acionar o sininho para ser notificado a cada novo conteúdo. Beleza? Tamo junto, valeu, obrigado, um abraço, um domingo de paz para todos nós, isso que é importante.